Bom dia, irmãos e irmãs. Que a paz e o amor de Deus permaneçam conosco sempre. No início da semana, eu enviei para vocês uma mensagem perguntando se conheciam Rispa. Lembram? Era uma concubina de Saul, uma pessoa que no aspecto social não passava de uma propriedade do rei para sua satisfação, para satisfazer seus desejos impuros. Na primeira vez que ela aparece, ficamos sabendo que ela foi abusada pelo homem de confiança do rei, o general Abner. Por si mesma não era julgada merecedora de nenhum respeito ou consideração, mas, como concubina do rei, isso representava traição e desrespeito. O tempo passa e agora o rei é Davi. Uma grande crise econômica se abate sobre Israel e Judá. A fome enfraquecia a nação. Como sempre, Davi pergunta ao Senhor qual a razão daquela calamidade. Deus então diz que é por causa de Saul, que no seu zelo por Israel e Judá, guerreia contra os gibeonitas e mata muitos deles. O que tem a ver isso com a fome? Leia Josué, capítulo 9, que nos traz bastante claridade sobre o assunto. Esse texto nos mostra que, enganados pelos gibeonitas que temiam a força destruidora do exército de Josué, exército de Israel, porque tinham acabado de derrubar a muralha de Jericó, até então tida como intransponível, e destruído a cidade de Ai, precipitadamente, sem consultar o Senhor, Josué e seus comandados juraram, em nome de Deus, não fazer mal nenhum aos gibeonitas. Há alguns domingos falamos sobre o cuidado que devemos ter ao fazer algum voto ao Senhor. Votou, tem de cumprir. Como Josué no passado, Davi também não buscou a solução de Deus. Quis saber de Deus a causa, mas não buscou em Deus a solução. Buscou-a nos gibeonitas, que, sedentos de vingança, pediram o extermínio da descendência de Saul. Davi entregou aos gibeonitas os 2 filhos de Rispa, que eram filhos de Saul, e 5 filhos de Merabe, netos de Saul. Os gibeonitas os enforcaram sobre o monte como oferta ao Senhor. O que nos chama a atenção é a atitude de Rispa diante de tanta dor e injustiça. Os enforcados não deviam ser sepultados. Seriam devorados pelas aves e pelos animais do campo. Rispa colocou um pano de cilício sobre uma pedra e ficou ali dia e noite, vigiando os corpos para que não fossem devorados pelos animais. É bom lembrar que o cilício era um pano grosseiro que era usado em tempos de muita dor e de muita tristeza. Essa era a situação do coração de Rispa. Muita tristeza, muito sofrimento, muito desespero. Ela não desistiu. Ficou ali o tempo necessário. Para a escritora doutora Lúcia Weiler, Rispa ficou ali vigiando os 7 corpos, aproximadamente durante 6 meses. Ela não desistiu. Sua tristeza, sua perseverança, seu cuidado e sua ânsia por justiça moveu o coração de muita gente. O texto não diz, mas podemos concluir que pessoas amigas lhe levassem alimentos e possivelmente até agasalho para o frio da noite. Alguém, movido de compaixão e talvez até de revolta, foi a Jerusalém, que ficava uns 8 quilômetros distante dali, e contou a Davi o que estava acontecendo. O sofrimento e a atitude desprendida de Rispa moveram o coração de Davi além do que se esperava. Ele não só mandou sepultar os enforcados, acabando assim com aquela cena terrível, crucial, mas foi muito além. Mandou buscar os ossos de Saul e de Jonatas, mortos na guerra, e lhes deu sepultamento digno, enterrando-os no sepulcro de Quis, pai de Saul. Não consta que Rispa tenha questionado ou esbravejado contra aquela situação tão injusta e cruel. Até porque, como simples concubina de um rei morto, não tinha direito a nada,
a não ser chorar e cuidar dos corpos mortos de seus filhos. Coisas de mãe. O que aprendemos com Rispa? Nunca mais ouvimos falar dela, mas o seu exemplo fica para nós. Primeiro, na nossa relação com Deus, em meio às dificuldades, temos de ficar firmes, espantando o que pode nos roubar a atenção, a fé e os nossos propósitos, nos fortalecendo em oração e na leitura da palavra. Segundo, Rispa não venceu sozinha. Ficou lá, de quarentena, vigiando os corpos, e durante esse tempo alguém a alimentou, animou e ajudou de forma material e também espiritual. Esse é outro desafio para nós como igreja. Deus conta conosco para sermos uma comunidade de apoio a quem necessita. Como a pastora sempre diz, somos as mãos e os pés de Deus que Ele usa para abençoar os que precisam. Terceiro, a compaixão e perseverança de Rispa em buscar um enterro digno para os seus filhos e os filhos de Merabe moveram o coração do rei Davi e promoveu justiça não só para ela, mas também para Merabe, que viu seus 5 filhos sendo dignamente sepultados, e até para Saul e Jonatas, mortos há tanto tempo e expostos fora do seu arraial. Em quarto lugar, Rispa buscou justiça para seus filhos, mas sua perseverança e amor beneficiou outras pessoas, inclusive a nós, 3.000 anos depois, nos dando exemplo de amor, de fé e de perseverança. Neste tempo de crise que estamos vivendo com o fantasma do coronavírus, precisamos seguir o exemplo não só de Rispa, mas também de seus amigos e amigas. Graças a Deus, a televisão tem mostrado a solidariedade do povo brasileiro. E eu, o que tenho feito? O que nós temos feito? A sociedade espera alguma atitude das nossas mãos, das nossas iniciativas. Que Deus nos ajude a assumir o nosso posto. Amém.